Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Papo de Quinta. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Gabi. Boa noite, Júnior, e quem está nos assistindo. Ah, ele aprendeu. Passei. Hoje a gente está recebendo aqui o subtenente de Jesus, ou Marcelo, como a gente preferir chamá-lo, foi isso que ele disse. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Gabi. Boa noite, professor Jefferson. Boa noite a quem nos ouve, nos acompanha. Para mim é uma grande satisfação estar aqui para a gente poder conversar um pouco, né, sobre esse papo de quinta. O papo é de quinta só porque é na quinta-feira, mas é de alta qualidade, não é de quinta categoria, Ah, tá? não, com certeza. O papo é de alta qualidade. É a primeira vez que a gente tem um militar aqui, né? Sim. Primeira vez que a gente tem um militar aqui, porque a sociedade divide a gente, né? Nós somos os civis e Exato, vocês são os exato. militares. Então, é a primeira vez que a gente tem um militar aqui. E eu, particularmente, tenho um respeito muito grande pelas Forças Armadas, uma admiração muito grande pelas Forças Armadas. Estou muito feliz com sua presença aqui. Então, vamos lá, vamos começar. Tem um monte de coisa que eu quero perguntar. O Jess já até olha para mim. Eu sou advogada criminalista. E aí eu tenho um monte de coisa que eu quero perguntar. De curiosidades, né? Somos, pegando um gancho aí, eu sou formado em Direito também. Sim. E assim, minha vocação, né, na área é penal também, então. Pois é, penal é... Aí. Jefferson não gosta do penal, não. Ele também Eu sou formado em Direito, olha mas aí. não gosto da área de penal. Não gosta de jeito nenhum. Admiro, mas não tenho essa afinidade. É porque o penal ou você ama ou odeia. Não tem um meio termo, não, né? Né, Jefinho? Exato. E a gente já sabe se vai amar ou não no começo da faculdade, né? É. Quando a gente conhece Tício e Mévio. Exato. Não tem meio termo, né? Não ou tem. você gosta, ou já descarta. Já vai pro civil, Exato, né? Já vai pro civil. Bom, mas vamos lá. Uma coisa que me chamou muita atenção, né, no currículo do senhor foi essa participação aqui, ou essa atuação no Superior Tribunal Militar. Exato. Como é a escolha lá? É do mesmo jeito do STF? É indicação? Não, o que acontece? Nós, digamos, os militares em si, eles têm a formação básica, né? Assim, de arma ou quadro de serviço. Digamos, eu sou formado na Escola de Sargento das Armas. E aí, dentro, digamos, da minha atividade, fora, né? Eu normalmente cumpriria expediente, e aí fui fazer em 2000, por volta de 2009, 2010, eu fui fazer o curso superior, optei por fazer Direito. Então, após a conclusão, a gente cadastra e fica, tipo, numa base de dados. E aí existem, dentro do Exército, existem alguns planos de movimentação, de transferência, que a gente se inscreve. Alguns deles, eles pedem umas qualificações, digamos, específicas para atuar em determinada área. E aí um deles, digamos, é esse plano na qual você tem que ter, nesse caso, o curso, né, tem que ser bacharel em Direito, para você concorrer a determinada vaga, no caso, no tribunal. Então, eu me inscrevi e aí é feita uma análise curricular, tanto na parte militar quanto na parte, digamos, da formação acadêmica. E aí, se você for, digamos, né, o escolhido, aí você vai, preenche aquela vaga. No caso lá, eu fui selecionado e aí eu fazia parte da assessoria jurídica de um gabinete de um dos ministros lá, do Superior Tribunal Militar. E aí lá a composição são 15 ministros, né, então são 5 civis, 4 generais de Exército, 3 oficiais generais da Marinha e 3 oficiais generais da Aeronáutica. Eu estava compondo o gabinete de um dos generais do Exército. E aí ali, por exemplo, chegam os processos, né? A gente faz o estudo e tal, elabora os relatórios e votos, e aí o ministro, lá a gente faz uma minuta, ele vê se realmente é aquilo ali que ele tem como, né, o pensamento, como a doutrina, e aí ele desenvolve, digamos, o restante Réus militares. Os militares. Réus sempre militares. A partir de 2019, teve um aumento até de
de competência, que o civil ele pode ser julgado pela Justiça Militar, tendo conexão, digamos assim, com ou o militar ou em razão de função, alguma coisa assim, a competência ela pode ser atraída para a Justiça Militar e aí, digamos, o civil ele também pode ser julgado. Ela foi estendida, né? Foi. Teve um aumento de competência e até em razão do grande número da participação de militares nessas operações de garantia da lei e da ordem também. Então, com isso aí, teve um aumento de competência e aí, com isso aí, os civis também, em determinadas situações, eles podem ser julgados. Em casos específicos, né? Sim, sim. Fala pra gente um pouquinho, quem são os militares no Brasil? Olha, os militares, eles são aqueles, né, que estão incorporados, não só incorporados, mas existe na ativa e na reserva, né, de primeira e segunda categoria, digamos. Eu vou fazer um negócio mais enxuto para que a gente possa entender, porque assim, a classificação realmente ela é muito grande, aí primeira, segunda categoria, mas assim, resumidamente, os militares nós temos os da ativa e os da reserva. Os da ativa, né, como a gente sabe, aqueles que estão no serviço ativo. E aí pode ser desde o serviço militar obrigatório até, digamos, os de carreira, que já contam com 10, 20, 30 anos, 40 anos de serviço, né? Estão incorporados e prestando o seu serviço militar. Aí dentro disso aí nós temos o serviço militar obrigatório, que é o jovem, né? Que completa 18 anos, 18 anos, inclusive pegar um gancho para o jovem que estiver assistindo, que for assistir agora, até o dia 30 de junho, o jovem que completa 18 anos esse ano, ele tem a obrigação de se alistar, porque como o serviço militar ainda é obrigatório, então o jovem ele tem que cumprir esse papel, né, de alistamento. Mas é só o do sexo masculino, exato, né? O segmento masculino, né, o nosso serviço militar ele é para o segmento masculino, e aí, digamos, ele já vai ficar irregular. E o que acontece com o jovem? Digamos, ele não pode assumir, ele não pode ingressar na universidade, não pode tirar um passaporte, ele não pode ter a carteira assinada, fora uma outra série de prejuízos, né? Então, é interessante até que o jovem, ele cumpra o papel dele com o serviço militar. Mas aí, continuando, dentro ainda, né, do serviço militar, aí tem o obrigatório e digamos, o restante do pessoal. E aí existe o militar, o temporário e o de carreira. O temporário é aquele que ele entra, digamos, pode ser o jovem, digamos, o alistado, ou através de alguma seleção, digamos, eu sou formado em veterinária. E aí a região militar, todo ano ela lança um edital com algumas vagas necessárias. Eu preciso de um contador. E aí lança o edital, e aí eu tô lá, olho assim, eu sou contador, eu preencho essa vaga. Então eu vou lá e me inscrevo para concorrer àquela vaga, é feita uma análise curricular e aí eu entro temporariamente. Então eu posso ficar até 8 anos. Então ele pode ser do serviço militar, aí ele pode ficar o soldado, o jovem soldado, faz o curso de cabo, faz o curso de sargento, e aí ele fica os 8 anos, pode ficar até os 8 anos. O jovem com o curso superior, que está cursando o curso superior, ele já pode entrar como tenente temporário, que também vai permanecer os 8 anos. E ele pode ser o concursado, que aí é o de carreira que a gente fala. Presta o concurso. Que faz ITA, IME. ITA, IME, SPSEX, né, que no caso é a AMAN, e a ESA, que é a Escola de Sargentos. E aí ele passa, hoje são 35 anos, eram 30 anos, e aí com a mudança da lei passaram-se para 35 anos de serviço. E aí é o de carreira. E aí, pronto, serviço ativo, esse aí. Aí nós temos da reserva, né? Aí a reserva remunerada,
que é um militar, digamos, aposentado, né, que cumpre aquele prazo de 30 ou agora 35 anos e se aposenta, então ele é da reserva remunerada, e o da reserva não remunerada, que é esse jovem que é o que passa os 8 anos e que ele vai para a reserva. Ou então o que foi dispensado. Ou o que foi dispensado. Esse jovem, digamos, o que é dispensado, ele fica na reserva mobilizável, que a gente fala. Em caso de guerra, em caso de coisa. Então, primeiro, quem está na ativa. Depois, aí ele vem pegando, digamos, quem se aposentou no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, e assim vai dependendo, né? A depender da necessidade. E também da idade, né? Exatamente. Desses que estão aposentados, né? Exatamente. Mas tem uma idade limite, sim, né? Para entrar. Para entrar, você diz assim, para prestar concurso? Para ser militar de carreira, sim, acho que 35 anos, né? 36. 36 anos. Assim, dependendo do concurso que você vai fazer. Uhum. Por exemplo, para sargento e oficial, digamos, da escola de sargentos e da academia, salvo engano, acho que são 22, 23 anos, agora eu não me recordo, mas é algo próximo assim. Aí você já quer entrar com curso superior, exemplo, você tem a formação em Direito, aí você quer trabalhar na área fim de Direito do Exército, que o Exército ele tem, digamos, não advogados, mas eles têm bacharéis de formação que fazem o curso e que eles são oficiais de direito. Eles trabalham, né, na parte de análise de contratos, na parte, entendeu? Então, e aí são 36 anos, essa área. Então, a depender da vaga que você vai ocupar, o edital é que ele refere, que ele faz a menção, a idade limite para você prestar o concurso. Uhum. Dizem, né, que a gente lida aqui com os meninos de ensino médio, terceiro ano, mais com os terceiros anos, porque eles estão aí nessa fase de escolher o que vão fazer, né? Dizem que a gente sabe desde cedinho se a gente quer ou se a gente não quer as Forças Armadas, né? Como foi para o senhor? Olha, eu realmente, desde pequeno eu gostava muito da atividade, porque eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Até eu olhei essa semana agora saiu o censo, e aí a população de 2010 para 2022, ela diminuiu 3 mil habitantes na minha cidade. Qual é? São Gabriel. Então, hoje, olhando lá o censo de 2022, tem 58 mil habitantes, ou seja, uma cidade pequena, e assim, pela localização geográfica, que é próxima ao Uruguai, nós temos 3 quartéis na cidade. Então, desde cedo eu mesmo vi aquele movimento. Tem esse contato, né? O contato, e assim, a residência dos meus pais é muito próxima a um dos quartéis, que é de cavalaria, que é aqueles blindados. A gente vê muito, né, na guerra, blindado e tal. E aí, quando eles iam fazer aquelas manobras, o pessoal saía e a gente ia para a rua e ficava olhando. Então, sempre aquilo ali era um negócio que me chamava muito a atenção. E aí, pô, a gente, né, tinha visita nos quartéis, por exemplo, a dia da independência, semana da independência, a gente visitava, gostava de assistir o desfile, então sempre aquilo, digamos. E aí, deixa eu ver, É o primeiro militar da família? Não, é isso que eu tava fazendo a conta agora. Dois tios militares, aí meu cunhado militar, então já vinha, sabe, aquele... E aí, sempre aquele negócio, pô, legal, não, vamos no quartel, aí visitava um tio, visitava o outro, e aí chegou um determinado, assim, lá para os 16 anos, digo, pô, aí eu fui estudar fora, fui fazer técnica em agropecuária, e a cidade lá, digamos, era o segundo grau, né, na época normal, né, o científico que fala, magistério e o segundo grau, digamos, normal. E aí meu pai é técnico agrícola, e eu digo, não, vou seguir o passo. Aí fui fazer técnica agrícola fora, e aí eu fiz, me formei e tal, só que sabe quando você vê que não é, digamos, aquilo que você quer. Aí voltei para minha cidade, aí fui fazer ainda agronomia. Aí fiz um semestre de agronomia e tal, fiz vestibular na época, né? Passei com uma nota boa.
Aí fiz um semestre e digo, não, não é. Aí, e nós tínhamos, assim, uma turma que estudávamos, andávamos sempre juntos. E aí, pô, vamos fazer o concurso de sargento? Vamos. Aí começamos a estudar, estudar, estudar. E assim, nós éramos três, muito próximos. Sempre onde andava um, andava o outro. E aí estudando, estudando, estudando. Aí na época, na hora de passar, na hora de fazer a prova, assim, sabe quando você vai com uma responsabilidade muito grande? E aí me deu um branco na prova, aí um dos colegas passou nesse primeiro ano. Aí ele foi, aí eu digo assim, não, tá bom. Aí foi na época do alistamento. Aí me alistei e tal. Ia pro NPUR numa outra cidade próxima, porque como eu estava fazendo a agronomia, então eu ia entrar, ia fazer aquele curso, digamos, para no final ser declarado o tenente temporário. E aí fiz o concurso para soldado da aeronáutica, que era numa outra cidade, Santa Maria, até é um polo, uma cidade bem conhecida, assim, uma das grandes cidades do interior. Aí passei no concurso. Aí o pessoal, pô, mas tu vai deixar de ser tenente para ser soldado, né, tal. Só que assim, esse aqui eu sabia que eu ficaria, digamos, mais tempo. Esse aqui, por exemplo, o tenente eu tinha, digamos, a certeza que eu ia ficar 1 ano, ou seja, o período do curso, mas depois eu não sabia se eu ia, se teria vaga para mim continuar, né? Aí eu digo, não, eu vou para cá, digamos, vou fazer aqui, vou ficar como soldado, porque eu tenho tempo de estudar e realmente fazer um concurso e ser aprovado. E aí eu fui para a aeronáutica. Aí fiz o curso de soldado, né, que fala o curso de especialização de soldados e tal. Incorporei em março. Aí quando foi em julho, eu acredito, foi a prova de sargento. Aí eu fui, fiz a prova e aí Papai do Céu abençoou. E aí eu consegui a aprovação. E aí de lá, antes de fechar 1 ano, quando foi em dezembro, eu fui desligado. E em janeiro eu fui para a escola de sargentos. Que era na cidade do senhor, Não, que aí era em Fortaleza. Eu fiz em Fortaleza, no 23º Batalhão de Caçadores. Ali No bairro de no Fátima. bairro de Fátima, pertinho da rodoviária. Isso. Eu sou de Fortaleza. Ah, Eu estudei na UES, que fica em frente, sim. o Centro de Humanidades Aí, da UES. 90, isso em 90, não era, né? Porque senão o povo vai dizer, ele é velho, né? Tal, né? Em 99. No 23BC. Exato. E aí, isso tinha o quê? 18, 19 anos? 19 anos. 19 anos. E de lá pra cá, sempre Aí de lá pra cá, no Exército. no Exército. Me formei, aí de lá, digamos, quando você... O Exército, ele valoriza muito a meritocracia. Então, digamos, quando essas situações de escolha e tal, ele sempre, digamos, ele procura valorizar o ranqueamento, ou seja, os primeiros, digamos, escolhem, né, e depois vem. Então, o que que aconteceu? No final do curso é feito um ranqueamento com todo mundo, do primeiro ao último, e aí eles abrem um mapa, digamos assim, ó. Tem esses lugares para você escolher. Então, o primeiro colocado, ele tem todas as opções para possibilidade de escolha. Então ele escolhe, olha o mapa lá, eu quero ir para tal lugar. E aí ele escolhe o segundo lugar. Aí vai fechando. Aí vai fechando, vai fechando. E aí nós tínhamos uma turma lá, assim, eram acho que uns 6 ou 7, assim, que sempre tem, né? Alguém que você tem mais afinidade e tal. E aí nós reunimos assim, não, vamos para Maceió. Aí, não, tá tudo certo, tá. Aí quando chegou na hora, o pessoal escolheu, tá? E quando chegou na hora de eu escolher, aí eu digo assim, eu vou pra Olinda. Na hora, eu cheguei lá na hora, cheguei na hora no microfone, você fala o local, né? Eu digo, eu vou pra Olinda. Aí os caras, não, tá errado. Eu digo, não, eu vou pra Olinda. Aí, não, vai pra lá, vem pra cá, é uma confusão. Aí acabou que eu fui pra Olinda. E aí lá... Passei, depois o batalhão passou para Recife, porque é junto, né? Assim, a cidade, elas são juntas. E aí passei 14 anos em Recife. E aí de Recife eu fui para Brasília. E aí de Brasília eu vim para o Crato. Aí, assim,
o que é o trabalho, qual é o trabalho que se faz no Exército? Porque a gente que é civil pensa assim, o Exército trabalha quando tem guerra. Não tem guerra, o Exército faz o quê? Não, a gente, assim, por exemplo, o sargento, logo que ele se forma, ele é um comandante de pequena fração, digamos, um grupo. Então, ali ele tem os cabos e os soldados. Dentro de vários serviços, digamos, várias atividades que ele tem todo, por exemplo, a formação do soldado, porque como jovem ele está no serviço militar, então está sempre, todo ano, entra uma turma, sai outra. Entra uma turma e sai outra. Então, fora a formação do soldado, tem todas as atividades. Exemplo, a garantia da lei e da ordem. Então, vai o pessoal. Apoio a eleições. Vai, pessoal. Catástrofe natural. Então, vai. Então, tudo isso aí, digamos, aliada, combate a endemias. Não, agora dengue, né? Na época tal. Então, tudo isso aí a gente sempre está envolvido. Fora isso, construção, por exemplo, tem um pessoal especializado de engenharia e tal. Então, às vezes, construção de estrada, segurança de trecho. E aí, várias atividades que, digamos, a gente pode até não perceber, mas que a gente está sempre envolvido com essas autoridades, vamos locais. A gente tem que fazer todo o levantamento de área, fazer segurança, fazer possíveis riscos, planejamento. Então, tudo isso aí a gente está envolvido. O Exército trabalha muito com a Polícia Federal. Também. Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. Quando, por exemplo, grandes eventos, normalmente a gente também trabalha conjuntamente com esse pessoal. Conjuntamente com as polícias. Tem todo... Subtenente de Jesus, eu tenho uma dúvida. Eu vou completar 18 anos e no meu município não tem o tiro de guerra. Qual é o procedimento que é feito? Digamos, existem realmente, é uma boa pergunta, você não tem, digamos, tiro de guerra, não tem quartel, não tem, mas tem uma junta de serviço militar. Você tem que se alistar, mesmo assim, para você ser dispensado. Por exemplo, para o sistema ver que lá tem o jovem, digamos que por um acaso, né, ele não vai servir porque está impossibilitado nesse caso, que não tem nada, mas o sistema tem que ver que lá naquele município tem um jovem. Isso. Então, mesmo que não tenha quartel, mas tenha a junta de serviço militar ou algum local junto à prefeitura para fazer isso, e aí alguma pessoa designada, ele tem que ir... Ele tem que se apresentar, é isso? Tem. Porque é o que eu te falo, por exemplo, esse jovem, lá na frente, ele estudou, tal, um cara... vai fazer um intercâmbio. Ele não pode, porque ele não vai ter passaporte. Porque a primeira coisa lá na Polícia Federal, nos documentos, eles vão pedir, certidão de quitação do serviço militar. E aí, como é que você vai apresentar se você não se alistou? Exato. Entendeu? Então, é importante que todo jovem, ele, mesmo que não tenho, ou eu tenho um problema, digamos, de saúde, ou eu sou impossibilitado, ou, digamos, eu sou... arrimo de família, né? O cara, digamos, o jovem que é pai muito cedo, não vai servir. Digamos, tem a limitação, tem a previsão legal que o arrimo de família ele não serve, mas ele tem que estar kit com o serviço militar dele. E a única possibilidade de ele ser chamado é em caso de guerra? Olha, acredito que sim, porque, como eu te disse, a lei ela tem uma previsão. Porque, assim, as Forças Armadas, elas querem que, digamos, você cumpra o que é previsto em lei, mas, assim, ela também não quer atrapalhar a sua vida. Ela sabe que, você, digamos, nesse caso, o jovem, arrimo de família, o cara, ele já é um pai, digamos, que é muito cedo, ou seja, ele tem que dar atenção também para casa. Tem filho, trabalhar, prover o sustento da casa. E aí, para esse jovem, para ele fazer isso, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, nesse caso aí, digamos, abre-se mão do jovem para que ele cumpra o papel familiar dele, e aí ele fica aqui, fica ok,
e ele vai designar o pátrio poder, né? Vai cumprir o papel social dele, digamos, como pai, como chefe de família. Quais são os critérios que o serviço militar usa para dizer você vai ficar, não vai ser dispensado, fora essa questão? Olha, o jovem, quando ele se apresenta, ele passa por duas seleções. A gente chama duas comissões de seleção. Uma, digamos, agora, lá pelo mês de setembro, que aí a gente pega, por isso que o jovem ele se alista de janeiro a junho. Aí o sistema, digamos, fecha, é feita a relação e tal, e aí é marcado uma data de apresentação desse jovem, uma primeira data. Lá vamos colocar setembro. E aí esse jovem se apresenta. Nesse primeiro momento é feita entrevista. Então a gente vê o lado social do jovem, onde é que ele mora, onde é que não. Porque, por exemplo, o jovem que ele mora em zona rural, para ele também é inviável servir. E a gente não vai, digamos, eu não vou matricular um jovem para servir com ele morando no interior, digamos, numa chácara e tal, impossibilidade de vir. Como nos distritos, Gabi, né? Exato. Porque ele tem que chegar muito cedo, muito né? Muito cedo. Depois eu até falo, nossa instrução lá, ela começa às 5 da manhã. Então, que horas esse jovem, digamos, teria que sair de casa? Vamos colocar 2 da manhã. Então, é inviável, não tem... Então, é feito todo, por exemplo, começa com uma entrevista. Aí, depois disso, é feita uma avaliação clínica médica. Vem o pessoal de saúde, afere pressão, vê lá, audição, visão, pressão, essas coisas todas, tem problema, não tem, consegue fazer esforço, tal, dinamômetro, né, para ver se ele tem força, digamos, para puxar um objeto. Então, é tudo feito uma análise antropométrica, com balança, com tal. E aí, ok, passou. Depois, ainda a gente vê numa terceira fase, é voluntário para servir, não é? E aí, dentro disso aí, a gente preenche um relatório, digamos, e encaminha. Quando for em fevereiro, digamos, o ano passado a gente trabalhou com 1.200 jovens alistados. E aí, quando foi em fevereiro, vieram, acho que aproximadamente uns 200 e pouco, 300. E aí, para a gente trabalhar matricular 100 jovens. Entendeu? Então, é feita uma primeira análise, aí, digamos, o pessoal que é impossibilitado, a gente já, digamos, libera. Aí, nessa segunda, a gente vê quem, digamos, porque também de setembro para fevereiro, a gente faz uma nova, digamos, nova entrevista, porque pode ter mudado a situação do jovem. Pode ter acontecido algum evento que impossibilite ele a servir. Pô, subtenente, eu estava morando aqui, mas aí aconteceu isso, meu pai perdeu o emprego e tal, e a gente está morando num sítio. Então, tudo isso aí a gente leva novamente em consideração e aí procura trabalhar com os jovens voluntários. Aqueles que realmente desejam, exatamente. Né? Até pela questão mesmo da dedicação que eles vão ter também, né? Porque se não for, se eles não tiverem essa intenção de servir, muito provavelmente não vão ter a dedicação que é necessária. Porque, não sei se é muito coisa de filme, mas o que a gente vê é que o esforço é muito grande, né? Que se exige um esforço físico, mental. Disciplinar. A gente fala assim, eu costumo dizer que o militar em si, eu levo isso não só para o militar, mas a pessoa ela tem que ter a vocação para aquilo que ela vai, digamos, se propor a fazer. Porque imagina você, digamos assim, passar exemplo, militar. 35 anos. Aí você levanta, tem que fazer a barba todo dia, imagina você, eu tenho que fazer a barba e tal. Não, você sabe o que tem que fazer. Então, tem que ser um negócio que não seja penoso. Isso. Entendeu? Você tem que andar com o uniforme bem alinhado, você tem que andar com o seu sapato, o coturno tal limpo, engraxado. Então, não adianta se você, não, porque é um negócio que eu não gosto, cabelo cortado e tal. Não, porque meu cabelo
eu não gosto de cortar o cabelo, tal, então, digamos, Não tá no você, lugar certo, né? exato, então, você tem que procurar fazer aquilo que seja prazeroso, entendeu? Eu mesmo, assim, eu até falo, eu gosto da atividade, sabe? Então, não, porque hoje nós estávamos lá e aí a gente estava com atividade dinâmica, sabe? Bem, que é a pista de obstáculos e tal, travessia de obstáculos e assim, a gente vê que o jovem, ele gosta também, porque é um negócio dinâmico, é um negócio diferente, entendeu? Assim, é uma atividade gratificante, ele vai ficar cansado? Vai. Mas ele sai dali sabendo assim, pô, eu consigo fazer tal coisa. Ele se propõe a fazer coisa que para ele é novidade, digamos, assim, que ele nunca tinha E feito. supera limites E também. supera, e ele vê, pô, a gente vê no semblante do jovem, que ele sai assim, e diz assim, pô, eu cansei, eu tô cansado. Mas, pô, eu gostei porque eu me coloquei à prova e eu sei que eu sou capaz de superar, digamos, aquela adversidade, né? Então tem tudo isso aí. Era essa pergunta que, por exemplo, o senhor falou em vocação. Nesse cotidiano do senhor, como é que o senhor tem percebido a questão dos jovens com relação à vocação de seguir carreira? Olha, até assim, quando a gente começou desses 100 jovens, né, que a gente matriculou, a gente começou, eu acho que 80, aproximadamente uns 85, vamos arredondar, foram voluntários e os outros 15, eles não queriam servir. Só que a gente tem que matricular 100, a previsão são 100 jovens matriculados. E esses dias, assim, eu estava conversando com ele, eu digo, sim, vocês. Aí ele disse, rapaz, assim, subtenente, ainda bem que o senhor colocou a gente para servir. Porque às vezes o cara, assim, tem medo, Isso. aquele negócio de superar que eu estava falando agora, aí ele vê, aí ele sabe, cara, a gente nota também que hoje em dia o jovem, ele é muito inseguro, sabe, assim, ele tem medo de não conseguir, e aí o colega, digamos, você não consegue e tal, então tudo, às vezes, eles se sentem um pouco mais fragilizados. Só que como eles estão juntos, um vai dando força ao outro e eles conseguem. E aí quando eles veem que conseguem, aí ele muda, digamos, o pensamento, o pensar, né? Pô, um negócio que eu não consegui, eu consigo. Não, mas fulano não consegue, a gente vai e ajuda. E assim eles constroem também uma amizade que, por exemplo, esses dias a gente teve até o pessoal da turma de 83, ou seja, 40 anos, né? Eles fizeram uma reunião, uma reunião da turma e foram tomar café com a gente lá. Massa experiência. Aí juntou, vieram 2 de São Paulo. E aí, pô, a gente andou, passeou com eles. Aí começa a contar as histórias, né? Lembra, fulano, lembra da situação e tal. E assim, a gente vê que, pô, o que muda, digamos, né, de um ano para o outro, mas assim, a gente vê que os fatores e as situações, elas são parecidas e aquilo ali, ela, digamos, ajuda a fortalecer, né? E o senhor falou que eles têm medo, né? Eu acho que, como eu tinha dito, tem muito da mídia também, Isso. né? Tem muitos filmes e essas coisas que Sim, mostram sim. que o treinamento é cruel, que Não. machuca, que é né? desumano. Aí eu acho que assim, você nunca foi, não viu, não tem ninguém da sua família que faz parte, você fica assim, ai, não vou, tenho medo, né? Sim, sim. Vou ser agredido, você, sei Não. lá. E as pessoas têm esse medo, né? Não, no começo do ano, a gente fez até uma reunião com os pais. Porque assim, a gente nota também que não só os filhos, mas os pais também Ficam apreensivos. ficam porque assim, justamente, ouve falar, ou então a gente ouve assim, pô, jovem morre no treinamento, tal. E aí, pô, o cara diz assim, pô, eu criei meu filho, né, com tudo do bom e do melhor, fazendo o máximo que eu posso aqui. E aí daqui a pouco ele vai para lá e Vai acontece, e aí a gente lembra, digamos, os pais que nós sabemos da nossa responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, é uma tremenda responsabilidade. São 100 vidas que, digamos, dependem da gente ali, assim, que estão nas nossas mãos. Sim. Então, a gente, lógico, planeja, pensa, quando, por exemplo, essas coisas assim, a gente faz primeiro, justamente, não, tem que passar tal coisa. Então, a gente passa, não só, digamos, para demonstrar, e para tirar um pouco, pô, não, subtenente, que é um cara, digamos, mais velho, digamos assim, né?
pô, consegue fazer e tal, até para motivar eles. Entendeu? Pô, se eu, digamos, já passei dos meus 18 há uns dias, né? Já passei e tal, eu consigo fazer, então, para motivar eles, e aí a gente lembra os pais, diz, olha, acidentes acontecem? Acontece. É uma atividade, digamos, de risco? De certa forma, sim, né? A gente também não pode dizer que, digamos, eu estar aqui, sentado, a gente conversando, é a mesma situação de que, por exemplo, eu estar fazendo, eles não executam, mas, por exemplo, está fazendo uma pista de tiro em movimento. Então, são coisas, existe o risco, tem, mas é tudo moderado. Como existe um planejamento, existe um plano de prevenção de acidentes, existe, então tem tudo é calculado. Quando a gente faz uma atividade que no planejamento a gente vê que existe um risco moderado, então a gente abota a atividade, ela não é executada e a gente faz a atividade de uma maneira, a gente tira determinado evento de maneira a reduzir essa possibilidade de risco ou de dano. Então, tudo isso, mas acontece, pode acontecer, né? E a gente lembra os pais, diz assim, olha, o Exército, particularmente aqui, no caso do Crato, o Exército ele faz um estudo antes de colocar, digamos, o instrutor aqui, antes de nomear. É tudo que eu lembro que eu falei da meritocracia, né? Então, a gente se inscreve num plano e aí, digamos, no Crato, tem fulano, subtenente de Jesus para vir para cá. Aí é feita uma análise, digamos, curricular. Como é que ele foi desde a época de terceiro sargento? Não, é assim, tal. Lá, digamos, como é que é? Não, lá precisa de tal característica. Não, ele se enquadra? Tá na vaga, digamos, dá. Então coloca ele lá. Justamente para... Essa análise é uma análise do perfil enquanto militar. Enquanto militar, não só militar, mas assim, é feito também, digamos, um estudo da minha vida civil. O Exército, ele prioriza, por quê? Aqui eu estou, digamos, representando a força. Então eu não posso, digamos, ser um militar exemplar e ser um mau cidadão. Sim. Ser um cara... Então, quem é militar, praticamente é 24 horas militar. Não é praticamente, não. Ele é 24 horas. É um negócio que a gente fala. Inclusive, lá no tribunal, o militar, ele não deixa de ser militar. Então, por exemplo, eu estou em casa, telefone, digamos, toca. Esse é um dos grandes diferenciais. Final de semana, feriado, dia santo, de madrugada, o telefone toca. Você tem que estar tal hora em tal lugar. Eu não posso me dar o luxo de dizer assim, mas eu tô cansado, eu tô no meu intervalo de folga, entendeu? Tal hora em tal lugar, como já aconteceu várias vezes comigo, não aqui, mas assim, e eu tava lá, tinha que estar lá, porque é da atividade militar, entendeu? Então, a gente... E assim, a sociedade espera um comportamento exemplar do militar, né? Então, parece que a gente julga mais o militar, né? O olhar é diferenciado. O olhar é diferenciado. Mas militar fazendo isso, né? Exato. É. A gente conversa muito com os meninos aqui também a respeito disso. Porque você tem o militar e tem o civil, né? Assim, você fazendo algo, digamos... civil, digamos, em trajes civis, de camisa e tal, você, digamos, às vezes até passa despercebido. Mas de fato. Mas quando alguém olha e diz assim, olha lá, fulano de tal. Não, aí, às vezes, ele não sabe nem quem é, mas assim, a primeira coisa que ele fala é um militar. Né? De farda, já chama atenção, né? Exato. Já chama não atenção. passa despercebido de farda. Exato. Né? E a crítica social é infinitamente maior, né? As pessoas acham... A cobrança em si, né? Elas julgam, né? Que assim, eles são os responsáveis pela segurança. Eles têm que ser o exemplo, né? Eles têm que ser o exemplo. Eu sempre utilizo muita lei nas minhas aulas com os meus alunos, né? E uma coisa que eles sempre ficam extremamente curiosos é quando a gente fala sobre o artigo 5º da Constituição, aquela partezinha específica que diz não haverá penas. Aí tem no inciso 2 a pena de morte, que tem a específica do Código Penal Militar para os militares, né, que traírem a pátria em caso de guerra declarada. Explica pra gente como é.
Olha, é como, né? Ali é literalidade, digamos. A gente até, volta e meia, quando estudava para concurso, aí aquela pergunta que eu... Tem pena De morte no de morte Brasil. no Brasil? O cara diz assim, não. Aí, não, tem sim. Tem. É. Aí o cara, tem quando? Tem, artigo 500 lá, não haverá, né? Aí a gente pega esse... E aí, assim, graças a Deus, a gente vive numa situação, digamos, que não tem conflitos armados. E aí, digamos assim, a gente não nem pensa, digamos, né, em fazer uso, digamos, digamos, ela está ali guardada, latente, e a gente espera nunca usar. E até porque eu acredito que o militar em si, quando realmente necessitar ser empregado, ele vai, digamos, cumprir com o seu dever constitucional. O juramento que a gente faz, né? Juramento à bandeira, faz tudo e tal. E eu acredito firmemente que, digamos, aquilo ali tem que ter, lógico, tem que ter, porque, cara, pô, você passa, se dedica, né, a vida todinha e tal, isso, aquilo, e aí, digamos, agora que eu preciso de você. Então, eu sei que tem, mas assim, eu até nem vislumbro, porque no meu pensamento de militar, eu acredito que, digamos, a gente se realmente... Muito difícil um militar trair a pátria. Não, eu não assim, tem, como eu tô te falando, tem escrito, né? Porque colocaram a previsão legal, mas, digamos, para mim, aquilo ali, se não tivesse, seria a mesma Não coisa. ia fazer falta. Não, Né? não. Tipo isso. Uma situação... Nunca foi usado, né? uma Desde situação... 88 que está lá na lei, nunca foi usado. Até aconteceu um negócio assim, não, mas fazendo uma analogia, né? Eu fui para a missão de paz no Haiti, e aí, quando eu saí de lá, aconteceu o terremoto. Aquele terremoto que matou. Muita gente. Muita gente. 2009, 2010. Isso. Que até aquela senhora do Brasil, né? Tava uma que era missionária. Sim, sim. Que tinha um trabalho missionário. Né? E aí, na época, eu digo assim, eu quero voltar. Pro Haiti. Pro Haiti. Aí o povo disse assim, rapaz, acabou de ter o terremoto, morreu um monte de gente e tu quer voltar? Eu digo, quero. Mas, pô, eu digo assim, pô, eu fui, digamos, eu sei o que, digamos, é aquilo lá e eu imagino como deve estar agora. Eu digo assim, eu fui formado, digamos, para atuar no ruim. Eu tive a sensação de, digamos, atuar no ruim. Só que eu quero ir, digamos, para ver realmente, digamos, o pior. Essa situação ajudar, digamos, no pior Isso, que a gente pode, no pior cenário. Porque, entendeu? Eu digo assim, pô, a gente fala, né? O bom no bom, todo mundo é bom, né? Exato. Só que assim, eu digo, eu sei o que o povo deve estar passando lá. E eu quero voltar para ajudar. Aí vem para lá, vem para cá, tal, liga. E aí o pessoal até ligou, tu é voluntário para voltar? Eu digo, sou. Aí eu estava descansando, até na casa dos meus pais lá. Então. Aí minha mãe, tu quer voltar, não sei o que, isso tu morreu. Eu digo, se eu morrer, é da atividade. Eu sei que quando eu fui fazer, ninguém chegou lá e me enganou e disse assim, ó, vamos fazer o seguinte, você vai prestar o concurso e aí você vai passar e o seguinte, você vai ficar servindo só quando a situação for boa. Quando tiver sombra e água fresca, você, sabe? Eu disse, eu não fui enganado. Eu fui sabendo que eu posso atuar tanto no momento bom quanto no momento ruim. E eu quero ir para o momento ruim. Aí, pô, mas não sei o que, digo, não adianta, digamos, isso é convicção. E aí, sim, você não vai conseguir, né? Convencer. E aí acabou que no final tiraram, a gente já estava pronto para reembarcar, e aí foi o pessoal do Fuzileiro Naval, da Marinha. Aí tiraram de cena, eu digo, pô, tudo bem, vamos respeitar, né? O pessoal achou que era mais pertinente à época colocar, e eu digo, mas eu queria ter retornado naquele momento. A tentativa foi válida, né? O senhor atua como instrutor, então, aqui no CRAT, sim, né? Desses jovens que sim, entram. Somos 2 instrutores aqui no tiro de guerra. Sou eu e o subtenente Iataando. Mandar um abraço para ele aí. Então, é professor.
Então, você atua como professor também. Também, Né? Ok. Então, a minha pergunta ela é direcionada à educação. Há alguns anos, não, há muitos anos, né? Minha mãe, quando terminou o ensino médio, ela sempre fala que no ensino médio dela tinha disciplinas que valorizavam muito o patriotismo, né? O nacionalismo. Era OSPB, não era? É O a nome da Organização disciplina? Social e Política Brasileira. Pronto, era essa disciplina. E aí, nessa disciplina, né, os alunos aprendiam ali o hino da bandeira, o hino não só o do Brasil, O que símbolo, mas era os símbolos, a importância de respeitar o selo, a bandeira, o hino, né? E aí, assim, de uns tempos para cá, nem sei dizer de quanto tempo para cá, mas eu posso dizer que, assim, eu estudei numa escola não militar, mas militarizada, né, o Colégio 7 de Setembro, em Fortaleza, e na minha escola a gente realmente tinha que fazer reverência à bandeira, a gente cantava o hino de 2 em 2 meses, né? Então a gente tinha um certo padrão militar, a farda não podia ser misturada, todo mundo tinha que estar de meia branca, tênis preto, 100% preto, não podia ter outra cor, né? Então, assim, acaba que houve uma certa doutrina, uma doutrina militar e como é que eu posso dizer, disciplinar, né? E aí, eu terminei o terceiro ano tem 20 anos, né? Então, de uns tempos para cá, um pouco menos de 20 anos, de uns tempos para cá, eu vejo que isso se perdeu, né? Vejo que isso se perdeu, vejo pessoas fazendo paródia com o hino nacional, vejo pessoas queimando a bandeira em plenas manifestação, né? Assim, o senhor como instrutor, professor, né, com anos de serviço militar, o que o senhor acha que as Forças Armadas podem fazer para gerar nessa sociedade jovem, né, nos mais novos, o retorno desse patriotismo, dessa valorização do Brasil? Olha, pegando um gancho aí, meu colégio foi, assim, parecido. Eu acho que a educação do nosso tempo, digamos assim, podemos colocar assim, eu acho que ela valorizava essas. Por exemplo, eu estudei em escola, digamos, normal, entre aspas, sem ser militar. E toda segunda e sexta-feira a gente ia para o pátio cantar o hino, né, e tal. E a gente tinha esses valores que realmente, hoje, eu acho que devido à velocidade, digamos, dos acontecimentos, algumas coisas, digamos, alguns valores, eles estão se perdendo, digamos assim, né? Eu fui da época que a gente, quando ia fazer a refeição, era todo mundo na mesa, e aí, pô, sentava tudo direitinho, não conversava, digamos assim, outros assuntos, tinha determinados assuntos para conversar, e a gente vê que hoje, com a velocidade das coisas, não, eu preciso comer rápido, eu preciso sair e tal, e aí um chega, um come ali, outro aqui e tal, e aí isso aí eu levo assim que eu tô vendo, que, não só no sentido da escola, mas realmente a escola também a gente percebe isso. E como militar, como professor, como tal, o exército ele tem os dois pilares básicos, que são hierarquia e disciplina. E dentro da nossa, digamos, grade de instruções, que são aulas, a instrução, quando a gente fala instrução, é a aula, digamos assim, pro militar. Essa grade, a gente procura manter ela, digamos, intacta. Como assim? Você pegar lá hoje, desde a formação do nosso atirador, as primeiras instruções dele são de civismo, aí aos símbolos nacionais, hierarquia e disciplina, respeito, postos e graduações. Aí nisso aí a gente fala, tem toda a parte de bandeira, o que significa, o que tal, o que isso, aquilo, o hino nacional, quando foi escrito, por quem foi escrito, o selo, o brasão, hasteamento da bandeira. Por exemplo, todo dia, toda manhã, 8 horas da manhã, pontualmente, a guarnição de serviço, ela faz o hasteamento do pavilhão nacional e às 18 horas, aproximadamente, pode ser um pouco antes, né, dependendo do pôr do sol, a guarnição, ela faz ou a guarnição, ou se a gente tiver lá no TG, quem tiver lá faz o arreamento da bandeira. Então, são valores que a gente não pode deixar perder, porque é a nossa história, é a nossa, digamos, como é que eu posso te falar?
o traço do brasileiro, é a história, digamos, é a vertente, é o patriotismo, é o senso de bem-querer a nossa nação. Então, quanto a isso aí, a gente procura, digamos, incutir no jovem que ele leve isso não só, digamos, enquanto ele estiver no TG, mas, por exemplo, se ele estiver caminhando um dia, estiver passando em frente à prefeitura e estiver hasteando, que ele pare e que ele preste que ele tenha consideração e ele preste a homenagem à bandeira. Porque não é um pedaço de pano. Ali simboliza, né, a nossa soberania conquistada sobre muito esforço. Entendeu? Então, a gente procura levar, dizer para ele, ó, isso aqui não é simplesmente, você não está fazendo isso aqui para cumprir tabela. Você está fazendo isso aqui em consideração a tudo que a gente já viveu, que eu falo não só a gente, mas assim, desde o início a história do Brasil, tudo que se passou, você tem que ter essa consideração. E a gente vê, pô, outros países que o cara sente orgulho em ter uma bandeira hasteada na frente de casa. Sim. Entendeu? Independente de... Mas, assim, é em consideração a nação, a soberania ao país. Não é a pessoa ou o pano ou coisa desse tipo. É a história que está envolvida. É o valor agregado do país. Isso. Né? E a gente procura sempre não deixar morrer e acender isso no jovem para que ele leve, digamos, para frente, né? Não, tá passando na prefeitura, tá passando tal. Ele, pô, não, porque o cara, às vezes tu olha assim e diz assim, pô, por que o cara tá parado e diz, não, a bandeira, não, realmente. E às vezes até outros que vêm fazem também, né? Exato. Porque estão vendo ali, a gente não tem educação nesse sentido. Não tem educação nesse sentido. E aí, assim, o senhor acha que é possível o Exército atuar mais ativamente nas escolas para fomentar esse civismo? E assim, a gente sempre procura, digamos, você falou aumentar, mas assim, esse trabalho, ele é feito. Já. Inclusive, Semana da Pátria, a gente visita escolas, a gente promove palestras, abre os portões, para quê? Para que a gente estreite também laço. Sim. Muitas das vezes é falta de conhecimento, né? Outras vezes é medo, outras vezes, então, é receio. Então, a ideia da gente é sempre estreitar o laço, porque quando você conhece, quando você, né, tem o conhecimento da causa, aquele, digamos, certo tabu, ele desaparece. E aí você diz assim, pô, eu pensava que era tal coisa e não é. Por exemplo, o ano passado, o meu colega foi ministrar uma palestra e a menina gritou desesperada, porque eu tenho medo de militar, não sei o que tal. Com certeza ela não deve conhecer. Isso. Entendeu? Porque assim, nós somos militares, tudo bem. Mas eu não vejo, não sei nem como é que eu podia classificar alguma coisa assim, para ter medo, né? Medo a gente tem, sei lá, de um bicho, de alguma coisa, entendeu? Quando na realidade, não sei. Quando lhe causa um risco. Alguma coisa, né? Mas, assim, ultimamente, né, com os acontecimentos do Brasil, os militares têm sido muito chamados, né, para atuar em... Eu não sei se é função deles, mas o senhor falou aí em manter manutenção da ordem, né? Mas, por exemplo, as situações que acontecem que a gente vê na mídia, né? A situação do Rio de Janeiro, tomada pelo tráfico de drogas, né? E aí, muitas vezes, é preciso recorrer às Forças Armadas para quando a polícia já não está mais conseguindo dar conta, e aí as Forças Armadas entram para tentar minimizar a situação, né? Eu vejo que algumas capitais do Brasil têm feito, tem necessitado, né, da atuação das Forças Armadas para tentar garantir a segurança da população, né? Como Fortaleza, por exemplo, precisou fazer os tanques de guerra andando no meio da rua, né? Porque a cidade é tomada pela criminalidade, tomada pela quantidade do tráfico de drogas no nosso país, que infelizmente é muito grande. E aí eu não sei se essa é uma função das Forças Armadas, atuar nesse sentido, ou se vocês só podem atuar quando são chamados. Não, digamos, legalmente,
a nossa previsão legal, ela vem do artigo 142, né? Uhum. E aí existem situações, nesse caso aí, que a gente é chamado, digamos, o governo estadual, um exemplo, o governo estadual ele pede a intervenção pelo governo federal e aí o presidente da República autoriza. Só ele que pode autorizar, né? Só ele que... E aí digamos, operações, elas são pontuais. Por quê? Porque senão foge a nossa missão. A nossa garantia da soberania, tal, ou seja, quando a gente fala soberania, digamos, externo para interno, digamos. Uhum. Então, são coisas pontuais que a gente vai, né? efetua e sai de cena. Até porque o país ele tem que, digamos, andar sem a intervenção de uma força armada. A gente vê países vizinhos aí que quando, né, a Força Armada, digamos, atua, é porque realmente no cenário mundial aí está o caos instalado. E aí não é o caso da gente. Então, Sim. quando é o caso, vai, pontua, atua lá pontualmente e sai de cena. Porque essa função é função das polícias, Sim, né? exatamente. Função das polícias. Bom, Marcelo também é pai de uma das nossas alunas aqui, exato. né? Ela é pequenininha ainda, né? Faz parte do integral. 4 anos. E ainda tem outra menorzinha ainda, né? Que daqui a pouco vem também para cá, né? A Laura. E aí ela vai fazer parte aqui dos quadros do Pequeno Príncipe. Então, além de estar aqui na nossa cidade, contribuindo para a formação dos nossos jovens militares, ele também é pai de aluno aqui da nossa instituição. E aí a gente fez o convite a ele para participar do Papo de Quinta de uma forma assim bem como é que eu posso dizer, inusitada. Ele estava vindo buscar a filha, não foi? E aí a coordenadora do Integral, Mirlene, um beijo, Mirlene, ela estava lá embaixo e disse, olha, eu tenho um negócio para você participar. E aí passou o telefone dele para mim e ele ali, sem entender o que era, ele disse logo sim. E aí ele veio aqui com muito boa vontade, né? É bom, assim, a gente tentar, né, assim... Desmistificar um pouco, né? Para mim, digamos, isso aqui, essa conversa, esse bate-papo, não tem, digamos, é imensurável, né? Porque a gente aqui, conversou e aí tirou muita dúvida, muita gente que pensa que é uma maneira X, espero, né, que tenha, né, ajudado, digamos, com alguma informação. Sim, bastante. Eu tenho 2 alunos no 3º ano. Um quer fazer a SpaceX, o outro quer fazer a Escola de Sargentos, né? E eles perguntam muito a gente, né? E às vezes a gente não tem as informações de que eles precisam. Não, e é sempre bom, assim, até a gente eu sempre falo, a nossa missão é servir, né? Independente de qualquer coisa. E aí a gente sempre fala, tiver com dúvida, esses dias um jovem foi lá, e aí, tenho dúvida, porque ele tem um emprego aqui, e aí justamente ele quer se candidatar a uma vaga dessa temporária, para morar em Fortaleza, e a gente orientou, e a mesma coisa a gente fala para os jovens, se tiver uma dúvida, quer uma orientação, quer ver até mesmo como é que funciona, como é que é a atividade, o TG ali, nosso tiro de guerra está de portas abertas, só chegar ali, senta lá, a gente conversa, mostra vídeo, mostra tal, que puder, se tiver alguma dúvida que tiver fora do nosso alcance, a gente liga, fala com quem de direito e aí a gente procura resolver, né? Resolver e ajudar para que, assim, a intenção é andar todo mundo junto, né? Sim. Porque... O senhor tem percebido nos últimos anos um aumento do número de mulheres no serviço militar? Tenho. Até a gente, quando tem as formaturas, que são como é que eu vou lhe falar? As nossas atividades abertas ao público externo, né? As nossas cerimônias. Que nós temos nosso linguajar, né? Então, a instrução é a aula, né? E as nossas formaturas, aí a gente acha que é aquele negócio, né? Digamos,
o término de um curso, né? Quando a gente fala formatura aqui, mas as nossas cerimônias. A gente vê também que o público feminino está muito interessado em seguir carreira militar. E aí, às vezes, também elas vêm e perguntam, como é que tal? E a gente sempre fala também, olha, o ideal mesmo é você também ficar acompanhando a página das Forças Armadas, tanto do Exército, Marinha e Aeronáutica, porque as informações importantes, concursos, dados, estão todas ali. Então, no nosso caso aqui, Exército Brasileiro e a 10ª Região Militar, que é sediada em Fortaleza, que também coloca todos os avisos importantes, não só do Exército, mas também na região militar aqui, que abrange o nosso... então aqui o Crato, ele é vinculado à 10ª Região 10ª Militar. Região Militar, que a sede é em Fortaleza. Sim, visitei a 10ª Região Militar quando eu estudava ainda. Tem uma história, né, de uma pessoa que ficou presa ali, naquele lugarzinho, sim. né? Aí a gente foi numa aula de história conhecer, a gente visitou a 10ª Região Militar. Acho que eu estava no ensino médio. Bem legal lá, fica de frente para o mar. Conhece a 10ª Região Militar? Sabe onde fica? Nem onde fica. Ali perto do IML. Sim. Do mercado... Do Mercado Central. Sim. O mercado, mas eu não conheço. Pronto, fica ali está pertinho. Convidado, professor. Quando Muito bem, obrigado. se sentir, tiver em Fortaleza... Ele fica com medo na frente de militares. Ele estava me perguntando o que eu vou perguntar ao subtenente. Eu disse... Porque ela gosta de perturbar. Assim. Viu que ele ficou bem caladinho? Pois é, agora a senhora está falando aí... A gente entrevistou já aqui 2 delegados. O delegado da Polícia Civil daqui do Crato e a delegada da Delegacia da Mulher. E ele fica assim, ele olha para mim e diz... Eu tenho medo da delegada, eu tenho medo do delegado. Ou então manda mensagem pelo telefone, bota assim embaixo. Foi bom, 1-0 pra ti, viu? Bota assim, faz a pergunta tal aí. Foi bom. Tá vermelho, eu não fico vermelho não, rapaz, você é um cidadão. Sei disso. Então. Muito bem. Oxe. Ela gosta de perturbar, mas é assim mesmo, eu já estou acostumado. Mas o ambiente descontraído Exato, é ideal. É ótimo. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui conosco no Papo de Quinta. Foi um papo muito bom, não foi? Sim, muito bom. Maravilhoso. Eu, morta de curiosa, perguntei um monte de coisa, nem deixei de perguntar quase nada. Não, mas eu perguntei, tirei as dúvidas com relação... É porque eu sou curiosa. Não, eu agradeço. Eu adoro as Forças Armadas. Estou à disposição, estamos, né, à disposição. E quando surgir, digamos, outra dúvida, outra demanda, não, vamos marcar, vamos tal. Dar uma palestra para os nossos meninos aqui, ou né? então quiser conversar sobre um outro assunto. E parabenizá-lo, né, pela competência. trabalho, A gente né? percebe que ele faz com muita vocação. Isso é o que faz a diferença. Digamos, isso aí que eu falei é da nossa atividade, né? A gente até fala que quem faz o que gosta está sempre de férias, né? Exato. E aí, a povo, férias, né, tal, aí fica. Mas a gente realmente faz o que gosta e trabalha realizado, né? Porque não é uma atividade, digamos, particularmente aqui, não é uma atividade, digamos, muito monótona. Sim. Porque 5 horas da manhã a gente já está com um jovem, ministra instrução, e aí quando dá aproximadamente 7 da manhã, os jovens vão para a faculdade, vão para a escola, vão para o trabalho, e aí a gente desenvolve toda a parte administrativa. Eu acho assim, é só ministrar a instrução e... Não, mas aí, por exemplo, a gente tem que fazer todo o controle de confecção de documentos, retirada de falta, ver quem veio, ver quem não veio. O dia a dia todinho, planejamento de repor aí, nisso aí tem as outras atividades relacionadas ao Exército, que a gente é subordinado. Então, tudo isso aí, e sou eu e o colega lá aqui. Então, é um negócio bem... Tudo tem que passar por vocês. Aí, porque somos nós dois, né? Num batalhão, digamos, o efetivo é maior. E aí, digamos, as tarefas, elas são divididas para mais gente. Aqui somos 2. Então, tudo que se faz lá, faz aqui, só que... Com um número reduzido. Nós 2. E aí nós temos mais 2 auxiliares, digamos assim, ali, mas aí é na parte de instalações, né? Cuidar das instalações, mas a parte
documental, material, administrativa. Somos nós dois lá e aí é correndo. E Mas tá dando certo. Não, graças a Deus sempre dá certo, né? E ainda vem buscar. E aí no finalzinho do dia... Ele tá aqui, vem ali. buscar ela. Letícia. Aí ele tá lá embaixo esperando Letícia. A professora tem um podcast, eu digo podcast. Eu digo, vamos, podcast. Eu digo, vamos entrar na modernidade, né? Vamos andar e tal aí. Mas pro final do ano, a gente faz tem um, como é que chama? Um quadro, né? Sim. Que é aqui o colégio que faz o ensino médio, na verdade, o terceiro ano, né? A nossa coordenadora, Betânia, do ensino médio, ela faz um quadro que é Meu Lugar no Mundo. E ela traz profissionais de todas as áreas para dar palestras para os alunos. E aí, ó, seu nomezinho já estará lá. Para falar sobre as Forças Armadas para os nossos alunos que têm. Eu tenho uma grande amiga que é da AMAN, Taline. Ela terminou o terceiro ano comigo e ela já passou direto para a AMAN. E ela já é, claro, né? Quantos anos ela já é oficial. E ela sempre posta lá as fotos das cerimônias. Eu aprendi aí, né? Aprendi o termo agora. Das, formatura. Das formaturas. A cerimônia é só para você entender o que das formaturas, ela recebendo lá os bottoms, né? São tão bonitos, aquelas graduações, né? Que tem. E ela sempre foi muito disciplinada, muito decidida, que era isso que ela queria. Por isso que eu digo, né? Acho que é muito cedo que você decide. Eu quero esse caminho aqui, né? Você gosta, tem alguém da família, ou se não tem, você já admira há muito tempo, né? A carreira para poder você se dedicar. Porque, de fato, é 24 horas em serviço, né? Do povo e do país. Exato. Pois, muito obrigada. Eu que agradeço, novamente, né? Falo que a gente está à disposição lá. Portas abertas, qualquer coisa. Só, como é pertinho, né? Só dar o grito. Só dar o grito ali da quadra, né? Tem só o rio. Exato. Tem só o rio. O geógrafo, né? Ele tem que falar da parte dele. Isso. Boa noite, meu amigo Jefinho. Boa noite, Gabi. Eu posso Até a próxima quinta. Obrigado. Tchau. Boa noite a todos e até semana que vem.